Tenho certeza que Deus vai usar a vida do Israel para falar conosco, para ministrar aos nossos corações. Então que você receba essa palavra com alegria e com gratidão no seu coração. Amém? Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todo mundo bem? Então tá bom. Tô um pouco cansado. Quem não tá? O Ex falou comigo ali que ele tá acabado. Dá pra ver no rosto dele, né, gente? Olha lá pra vocês verem. Mas é uma alegria poder estar aqui. Ontem a festa foi maravilhosa. E eu falei com alguns irmãos que o que é mais bonito é a gente ver a unidade. Um se importando com o outro, né? Um trabalhando com o outro. E eu repito o que eu falei alguns dias atrás aqui. Não se assuste quando você chegar aqui nessa casa e tiver pessoas que você nunca viu na sua vida. Porque através desses atos, dessas festas, do que nós fazemos, que nós vamos começar a tocar. Já acontece, mas nós vamos ainda mais tocar pessoas, sua família, sua casa, seus amigos vão conhecer a Cristo através desse lugar. Então, quando tiver um desafio que a igreja propõe, seja o que for, que seja disposto a servir. Não é sobre o que você tem, não é sobre sua habilidade, mas é sobre o seu coração. Sabe, ontem mesmo eu fiquei impressionado porque eu vi pessoas fazendo elétrica aqui que eu nem sabia que mexia com elétrica. Mas veio com coração, veio com amor, e é isso que nós precisamos entender. O Evangelho se trata em servir uns aos outros. Então, meu irmão, leve isso para a sua vida, não espera acontecer uma festa, não espera ter uma data especial para você servir. Esteja pronto a servir a todo tempo. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor em Êxodo 2. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 10. Êxodo 2. Se você não trouxe sua Bíblia, vai estar passando ali. Caso você não tenha a Bíblia física, você pode baixar o aplicativo da igreja, que lá tem uma Bíblia 100% gratuita online. Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre processo. Quando nós falamos de processo, muitas das vezes nós escutamos líderes, pastores falando de algo que dói muito, de algo que custa muito. E realmente, quando nós falamos de processo, nós estamos falando do tempo que nós estamos vivendo algo e passando por algo. E muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis dentro do processo. E em grande parte desses processos em nossas vidas realmente não são coisas simples ou fáceis de ser passadas. Mas muitos de nós, como cristãos, como corpo de Cristo, estamos desistindo de viver o processo para buscar atalhos, para tentar passar a coisa que nós precisamos viver. E nós vivemos hoje em uma sociedade onde ninguém tem paciência de esperar. Hoje nós vemos as crianças, né? Tem alguns irmãos aqui que têm filhos pequenos, e quando a gente vê essas crianças, às vezes no YouTube, não tem paciência de esperar 5 segundos da propaganda, né? Mas na minha época, às vezes eu tinha que esperar 5, 6 minutos para passar o comercial, para passar o episódio do desenho. Então isso mostra como nós estamos a cada dia acelerando mais os processos que nós temos que viver. Isso é só um exemplo, meu irmão. Hoje nós vemos pessoas cada dia mais querendo coisas fora do tempo ideal. Hoje nós vemos pessoas, adolescentes, pegando carros, dirigindo sem ter habilitação, sem ter a idade certa. Nós vemos cada dia mais meninas, adolescentes engravidando. Então, infelizmente, nós vivemos em um tempo onde as pessoas não querem passar o processo. E como eu falei, o processo muitas das vezes é doloroso. Mas eu tenho certeza que quando a gente está disposto a viver o propósito e o processo de Deus, no final desse processo tem uma vitória. Então hoje eu quero falar um pouco isso. O tema dessa mensagem é do processo ao milagre. E eu tenho isso comigo, que cada processo vai te dar no final um milagre. Eu sou assim, conheço pessoas que são assim. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a vida de Moisés. Um homem que todos nós conhecemos, um homem que é conhecido na Bíblia por libertar o povo de Israel do Egito. E aquele homem passou por vários processos. E nós precisamos entender
que o que Moisés fez não começou ao abrir o mar, mas começou quando ele nasceu. E hoje eu quero ler com os irmãos e, mediante a permissão, ao poder, o amor de Cristo, falar ao coração dos irmãos. Amém? Vou ler aqui, que nós lemos todo na mesma linguagem, fica mais fácil. Diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, após nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas margens do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse, pode passar, Camila, por favor. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhes: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Curve suas cabeças, e leve seu pensamento ao Senhor, e peça para que Ele fale ao seu coração. Senhor, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por essa noite, por esse domingo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer, aprender e viver o teu evangelho. Nessa noite, Pai, nós te damos permissão para que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor use a minha vida, use a minha boca, que nós possamos sair daqui, ó Pai, prontos para viver o processo que o Senhor colocou em nossas vidas. Que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia, ó Pai, e que nós possamos desfrutar da sua bondade e do seu amor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, como eu falei, a história de Moisés é muito conhecida, né? Principalmente quando Moisés assume o posto de libertar o povo de Israel do Egito, e nós sabemos das pragas, sabemos do Mar Vermelho, sabemos muito sobre o deserto, e isso é algo muito importante, né? Isso fala quem Moisés foi, e Moisés foi um grande homem de Deus, mas nós esquecemos muitas das vezes como Moisés nasceu. Naquela época teve um decreto de Faraó que era para serem mortos todos os recém-nascidos. E como nós lemos aqui no texto, a mãe de Moisés, Joquebede, ela por um tempo ela escondeu Moisés. Só que eu quero atentar algumas coisas aqui, né? E você que tem filho pequeno, você sabe como que você esconde uma criança onde ela não pode fazer barulho, onde ela tem que ficar quieta e ninguém pode saber que ela está lá. Meu irmão, eu não tenho filho ainda, está vindo aí a Antonella, né? Mas eu tenho uma sobrinha, e eu não conseguiria guardar ela nem por 1 minuto. Então imagine por esse tempo que Joquebede guardou, e creio que você que tem filho em casa aí, você sabe. Então você imagine Joquebede tendo que esconder Moisés por esse tempo. E de alguma forma Joquebede já tem uma ideia, creio eu que já estava cada dia mais difícil esconder Moisés. Ela fala assim: vou colocar esse menino no rio, porque alguém vai pegar e vai cuidar. Só que eu tenho certeza que Joquebede não imaginava o que viria a acontecer com Moisés. Então ela faz um cesto e coloca Moisés e coloca no rio. Meu irmão, ali já começa Moisés a passar os perrengues da vida, né? Porque imagina, eu e você não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então como que aquela mulher saberia se aquele cesto ia virar ou não? Como aquela mulher saberia se algum bicho iria pegar Moisés ou não? Tanto que ela manda, a irmã de Moisés fala assim: filha, acompanha seu irmão aí e vê o que vai dar. E aquele cesto vai, e uma das filhas de Faraó encontra aquele cesto e toma para si e fala assim: vem para cá porque eu vou te adotar. Só que o que é ainda mais lindo, o que ela faz? Manda chamar alguém para cuidar de Moisés, porque ela não tinha capacidade, ela não era mãe, então ela não tinha
as ferramentas, ela não tinha um leite materno, ela não tinha ali um amor que precisava dar. Então ela fala assim, vai lá no meio dos hebreus e busque alguém para cuidar dessa criança. E alguém foi, e quem que foi cuidar de Moisés? A mãe de Moisés. Olha que coisa linda. Agora eu vou falar para as mães aqui, viu gente? A mãe começou a receber salário para cuidar da filha, do filho, perdão. Olha que coisa legal, né? Então, nós vemos em toda a história de Moisés que a mãe dele cuidou dele até a juventude, até ele se tornar um príncipe e sair. Mas é algo tão interessante que, se a gente for ver, o que Moisés fez foi o seguinte, né? Joquebede jogou Moisés, colocou Moisés no rio, Moisés fez assim, ó, foi e voltou para o mesmo local. Só que o que mudou na vida de Moisés? Moisés saiu de uma posição de escravo para entrar numa posição de príncipe. E aqui que é a chave da história de Moisés. Meu irmão, abrindo um parênteses muito grande, você acha que se Moisés tivesse a mentalidade de escravo, ele libertaria o povo de Israel do Egito? Te dou certeza que não. Porque a mentalidade de escravo fala sobre você estar preso a algo. E quando a gente fala no Antigo Testamento sobre a mentalidade de príncipe, nós estamos falando de algo, de alguém que tem a liberdade para fazer o que quiser. Então nós precisamos entender que Moisés, desde muito cedo, desde os seus primeiros dias de vida, começou a viver os processos de Deus na sua vida. E meu irmão, isso é algo muito forte, isso é algo muito claro. Sabe, muitos de nós, nas nossas velhices, na nossa juventude, não queremos passar pelos processos, porque nós nos colocamos em uma posição de vítima. Imagine você sabendo que se você fosse Moisés, sabendo de tudo que aconteceu, como que você iria se portar diante da situação? Muitos de nós iríamos nos revoltar. Muitos de nós iríamos nem querer saber de Deus, sabe por quê? De alguma forma Moisés foi abandonado. De alguma forma Moisés foi deixado de lado. Isso é algo tão grande, tão grave, meus irmãos, porque muitos de nós lemos a Bíblia, queremos viver pelo que ela fala, mas nós não nos colocamos na posição desses homens e mulheres que estão na Bíblia. E quando acontecem coisas parecidas ou infinitamente menores do que aconteceram com esses homens e mulheres, sabe o que nós fazemos? Nós tiramos nosso pé, sabe por quê? Nós estamos sendo fracos naquilo que o Senhor nos diz. Nós estamos sendo covardes diante dos processos da vida. Meu irmão, todos nós sabemos da história grandiosa de Moisés. Todos nós precisamos viver como Moisés entendeu a vida dele. E nós sabemos que no decorrer Moisés viu alguns egípcios, alguns guardas egípcios batendo nos hebreus. E ali ele vai se separar de alguma forma e ele acaba tirando a vida ali dos soldados egípcios. Meu irmão, eu tenho para mim que Moisés, a Bíblia fala que ele correu por causa do medo. Mas Moisés, ele estava no palácio como filho. Então eu creio que para Moisés não aconteceria nada. Mas ele correu por causa de medo, sabe por quê? Ele fugiu da morte. Porque o que passou na cabeça dele naquele momento foi o seguinte: Faraó vai me matar porque eu defendi um escravo. Só que aquilo ali não tinha nada a ver com o que os escravos estavam passando, mas sim com o que Moisés estava sentindo. Meu irmão, quantos de nós hoje estamos vivendo em meio à injustiça, em meio às coisas erradas, mas não levantamos para tentar resolver o problema? Quantos de nós estamos vivendo uma vida hoje, perdão pela palavra, medíocre, mas nós não temos a capacidade e a coragem da gente se colocar diante dessa vida? Meu irmão, muitos de nós queremos viver como Moisés, mas muitos de nós não temos a coragem de se levantar contra os soldados inimigos. Então nós sabemos que Moisés sai e cria sua família, tem filhos, e depois de um tempo, ele decide ir a um local e ali ele encontra a sarça ardente. E naquele momento, Moisés entende o propósito dele. Mas só que nisso tudo, você imagina nessa história toda, o que Moisés passou em sua vida. Meu irmão, eu, para honra e glória de Deus, nunca
cometi nenhuma violência com ninguém. Mas você imagina Moisés colocando a cabeça no travesseiro todos os dias, sabendo que era um foragido que tinha assassinado um guarda real, um guarda do império mais poderoso daquela época. Você imagina a pressão que o próprio subconsciente de Moisés colocava nele. Eu tenho para mim que Moisés de alguma forma se sentia indigno, se sentia manchado. Só que aquilo tudo foi preciso que Moisés passasse para ele chegar onde ele chegou. E quando Moisés encontra a sarça ardente, ele entra, e tem algo que me toca muito, que é quando ele fala assim: Senhor, mas eu não sei falar, eu gaguejo igual Israel de vez em quando. Só que ali ele tem uma palavra: vai, meu filho, e qualquer coisa você fala que eu te enviei. E meu irmão, você sabe qual é a diferença de quem vive o processo e quem para no processo? A voz que nós decidimos ouvir. Nós precisamos ver que Moisés andou debaixo da palavra de Deus. Moisés decidiu obedecer à voz de Deus. E para tudo que parecia impossível, porque irmão, era impossível você libertar o povo israelita, sim. Mas Moisés foi, sem de alguma forma ter um encontro antes da sarça verdadeiro com o Senhor, porque Moisés conhecia a Deus de ouvir falar. Moisés conhecia a Deus dos textos, dos pergaminhos. Mas ali na sarça, Moisés tem um encontro verdadeiro com Deus. E quando Moisés ele decide andar debaixo da palavra de Deus, Deus começou a proteger ele. Deus começou a guiá-lo. E a gente vê isso nas pragas. Quando através do poder de Deus, Moisés transforma água em sangue, transforma a serpente em um bastão, onde os primogênitos infelizmente perdem a vida, e por aí vai. Só que tem algo aqui que é a chave da história de Moisés, que é a obediência. Agora, meu irmão, a gente indo adiante na história de Moisés, você imagina quando Moisés foge com aquele povo. E eu tenho para mim que Moisés, quando ele tira aquele povo do Egito, a primeira sensação que passa na cabeça dele é assim: consegui. E por tudo que ele passou, creio eu que ele imaginou que seria fácil ele atravessar o mar. Só que na hora que ele começa a andar, ele olha para trás, quem está vindo? Faraó, com sangue nos olhos, querendo matar todo mundo. E Moisés chega diante do mar vermelho e olha para aquela imensidão de água e fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E nisso tudo os israelitas começam a reclamar, falam: nós vamos morrer. Começa a gerar medo, começa a gerar discórdia. Porque nós somos assim, meu irmão. Quando nós estamos em uma posição que nós temos medo, que nós não sabemos o que fazer, em vez de a gente fazer igual Moisés e olhar para o alto, sabe o que nós fazemos? Começamos a reclamar. Até mesmo porque: Senhor, você não fez nada por mim, o Senhor me tirou do Egito para mim morrer aqui. Que vida, quem que é o Senhor? E muitos de nós nos colocamos nessa posição. Mas para a glória de Deus, aquele povo tinha um líder, e um líder que se posicionava. E aquele líder ora e fala: Senhor, e aí? O que eu faço? E vem a direção que todos nós conhecemos. E meu irmão, adiante na história, aquele povo era para ficar 40 dias no deserto, eles ficaram 40 anos, sabem por quê? Porque aquele povo não soube viver o processo. Deus tinha para aquele povo o melhor dessa terra. Deus tinha para aquele povo tudo o que eles poderiam ter. Mas diante da desobediência deles, da maldade, do pecado, o Senhor permitiu que aqueles homens e mulheres ficassem um pouco mais ali no deserto. Mas se a gente for ver em toda a história, o Senhor sempre cuidou deles. Mas em tudo que acontecia, nada estava bom para aquele povo. Estava frio, Deus mandava o fogo. E assim: ah não, esse fogo aí agora esquentou demais. Se não tinha comida, Deus mandava o maná. E você fala: não, maná todo dia? Não, estou doido para comer uma picanha, Deus está mandando maná. Se não tinha água, Deus mandava Moisés bater na pedra, a pedra saía. Não, mas a água dessa pedra, e essa pedra é tão feia, eu queria uma pedra bonita. E meu irmão, o maior problema disso é que eu e você não nos colocamos no lugar desse povo. E eu posso te falar, eu e você, nós somos esse povo que deixamos de olhar para o que Deus tem feito em nossas vidas e começamos a reclamar e esquecemos que nós estamos passando por um processo.
Meu irmão, você imagina se esse povo fosse um povo com a mente e um coração aberto para Deus, o que esse povo de Israel tinha vivido? Meu irmão, até mesmo quando esses homens chegam na terra prometida, o que eles fazem? Voltam para trás com medo? Não, você está doido, nós não vamos conseguir lá não. Meu irmão, já era prometido para eles. E o Evangelho te promete algo que é a salvação dos seus, mas quando é para você acessar isso, você está correndo, sabe por quê? Você está com medo de enfrentar os processos. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei as suas lutas, suas dores, os seus desafios, mas o que o Senhor está nos falando é: enfrente os processos, sejam homens e mulheres de Deus, pare de buscar no mundo aquilo que você só encontra em Cristo. É hora de mim e de você colocarmos nosso pé na fé em Cristo e começarmos a andar em sabedoria, em intimidade, em ousadia no Senhor, meu irmão. Sabe por que nosso bairro tem tanta notícias de violência? Porque aqueles homens estão fugindo do processo de Deus. Porque muitos desses homens que estão roubando, matando, vendendo drogas, não querem viver o processo de Deus. Quantos homens e mulheres que você conhece que estão lá fora, que se desviaram, que estão longe, porque de alguma forma o processo tirou eles. Eu conheço pessoas que falam assim: não vou na igreja não, porque o pastor me cobra muito. Eu não vou na igreja não, porque eu não sei cantar. Ô meu irmão, a igreja não é para você cantar não, a igreja é para você vir cá e servir ao Senhor. Cantar é só uma forma. Sabe, mas nós não queremos viver processo. Nós estamos vivendo por dias que o que nós queremos é facilidade. E meu irmão, o Evangelho, ele não tem a ver com facilidade, mas sim com entrega. Sabe, meu irmão, Deus está querendo te levar a um nível novo. Deus quer elevar aquilo que você tem com Ele. Mas isso só vai acontecer mediante ao processo. E o processo não é simples. Mas quando você entende que você está gerando algo que não vai parar só em você, você solta as coisas e as coisas acontecem. Meu irmão, o processo que você está passando, como foi com Moisés, o resultado dele, o milagre dele não é para você, mas sim para sua casa, para sua geração, para sua família. Meu irmão, você não é uma represa, você é um rio corrente. Sabe, cutuca esse irmão que está do seu lado e fala assim: você não é uma represa não, meu irmão. Você é um rio cheio, um rio de águas limpas. Sabe, você não foi chamado para ficar segurando nada não. Você foi chamado para deixar correr aquilo que Deus te deu. Sabe, mas nós estamos segurando coisas porque nós não queremos enfrentar os processos da vida. Isso é muito triste, sabe por quê? Nós temos no país hoje tantos milhões de evangélicos, mas infelizmente, em muitos locais, nós não fazemos diferença nenhuma, porque nós carregamos só o nome, mas não carregamos o que nós precisamos carregar. Nós precisamos parar de carregar um título de cristão, de pastor, de músico, de diácono, de fotógrafo, de sonoplasta, seja o que for. Nós precisamos começar a carregar a verdade do Evangelho. Sabe, eu não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: lá vai o Israel, um homem que prega na igreja. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim: lá vai o Israel, um homem correto, um homem com um caráter maravilhoso, um marido maravilhoso, um pai exemplar, um amigo muito bom. E quando a gente faz isso, nós estamos mostrando o Evangelho. Mas sabe o que nós vemos hoje, meu irmão? Lá vai, desculpa pela palavra, o sem vergonha, lá vai o enrolado, lá vai o ladrão, lá vai o cara que bate na esposa, lá vai o cara que trai a esposa. E infelizmente, isso tem acontecido dentro da igreja do Senhor. E muitos de nós estamos achando que a igreja do Senhor
ela é o culto de domingo. E meu irmão, se você pensa assim, sinto te falar, mas não é não. Eu gosto de falar que se isso daqui acabar, meu irmão, o meu culto não acaba não, que as ruas é pública. Eu não preciso de microfone não. E a diferença do evangelho é essa. Nós não somos uma igreja para crentes, não. A nossa base é a Bíblia. Mas se eu chegar aqui domingo e não ver uma pessoa que não conhece a Cristo, eu fico triste, sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos aqui reunindo para falar para crente. E não que isso não seja importante, meu irmão, me entenda, coloque a mão nas minhas palavras. Mas por que nós estamos aqui se nós não estamos levando a palavra de Cristo para converter pessoas? Sabe, muitas das vezes nós não temos a coragem de convidar, de chamar, de nos posicionar. Sabe por quê? Nós temos... Ou porque nós estamos dando muito tempo ao nosso trabalho, ou por algo assim. Sabe, eu já falei algumas coisas aqui, mas eu admiro muito Davi. E Davi, ele é um dos homens mais improváveis da Bíblia. E Davi, ele tem duas partes dele que me encantam muito e que para mim é muito difícil entender, que é assim: Davi era um homem conhecido por ser um grande guerreiro. Então Davi matava muito. Você que não conhece, meu irmão, só quero explicar para você que naquela época, quando a gente fala sobre matar, está falando sobre guerras, tá? Então Davi, ele se tornou um rei. E ali nas guerras, nas batalhas, ele matava os seus inimigos. Só que da mesma forma, Davi também era um homem conhecido por sua adoração. E onde que na nossa cabeça a gente consegue entender a violência e a adoração no mesmo lugar? Mas sabe o que eu entendi nesses dias? Quando nós criamos um altar de adoração, nós começamos a guerrear por aquilo que vale a pena. E quando nós guerreamos, quando nós levantamos o altar de adoração, nós estamos enfrentando os processos que Deus tem nos dado. Eu estou entrando num novo processo, o processo de ser pai. E por agora está tudo lindo. A criança não chora, a criança não suja a fralda, a criança não faz ela acordar de madrugada. A mãe dela faz, né? A Natália faz, eu ainda não. Mas eu sei que daqui a pouco, daqui a alguns meses, eu vou ter que acordar de madrugada, vou ter que trocar a fralda, vou ter que sujar meus dedos. Mas sabe por quê, meu irmão? Isso é processo. Isso é processo. Sabe o que mais me entristece na igreja hoje? E quando eu falo igreja, não estou falando do abraço do Pai, estou falando de uma igreja universal, de uma igreja que carrega, que tem o nome de corpo de Cristo. É que as pessoas estão correndo de pessoas para não enfrentar os processos, meu irmão. Sabe, olha, eu sinto te informar, se você se intitula como cristão, como evangélico, como crente, seja como for, e se você não está no meio de pessoas, tem alguma coisa errada. Me desculpe, de verdade eu sei que não é fácil, eu tenho muitos problemas e eu sei que eu sou chato, eu sei, tá o sangue de muita gente, mas aqui se você não está disposto a viver no meu meio porque eu sou chato, meu irmão, tem alguma coisa de errado. Sabe, a Bíblia fala que eu vou fazer você crescer e você vai me fazer crescer, mas nós não queremos enfrentar isso, sabe por quê? Esse processo muitas das vezes vai fazer a gente deixar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa própria vontade de lado. Sabe, irmão, o processo constrói um verdadeiro guerreiro. Sabe, o processo te leva a construir altares. E altares esses de adoração, gratidão, amor, arrependimento e obediência. Se você está vivendo algo e você não está gerando isso na sua vida, meu irmão, corrija a sua rota. Todo o processo que você viver é para te fazer um homem, uma mulher melhor. Se diante daquilo que você não está passando, não tem trago para você arrependimento, amor, adoração verdadeira, procura onde está o erro, porque tem erro.
Você não foi feito para levar a vida da forma que você quer. Você foi feito para viver debaixo da obediência de Deus. Deus fez escravos libertos. E Ele quer fazer isso e muito mais através de nós. Meu irmão, quem suporta o processo, vive o extraordinário de Deus. E para encerrar, eu quero orar com os irmãos. Sabe, irmãos, eu por muito tempo fugi de muito processo. Hoje não parece, porque o excesso de peso não mostra. Mas até 19 anos eu tentei ser jogador profissional. Aí quem estava aqui ontem também desacreditou, né? Aquela bola que eu chutei, né, do chá revelação, ficou com uma pulga na orelha. Mas isso é outra coisa, depois a gente conversa. Mas eu não quis enfrentar os processos, sabe por quê? Eu estava correndo atrás do que eu queria e não do que eu precisava. E quem conhece a minha história, eu já passei por alguns processos muito difíceis. Eu fui uma criança sem mãe, um adolescente sem pai e mãe e um jovem sozinho. E hoje eu sou um homem casado, pai e bem-sucedido. E eu não estou falando bem-sucedido de dinheiro, não. O dinheiro define. Se eu tiver 10 milhões na conta, amém, Senhor, ou 10 reais, isso não vai me mudar. Porque eu sei onde está o meu valor. Então, quando você olhar para a sua história, lembra que você é um poço de processo. E como que você tem vivido até os dias de hoje? Eu escuto muitas pessoas falando assim, não tem mais nada para me fazer na minha vida. O que eu vou fazer? Eu falei, meu irmão, há tempo até quando há vida. Se você deseja viver o extraordinário de Deus, aceite o processo de Deus e busque Ele como você vai passar. Muitas pessoas estão reclamando que Deus tem dado em suas mãos. Muitas pessoas querem viver coisas que não são de Deus, relacionamentos que não são de Deus, trabalhos que não são de Deus, atitudes que não são de Deus. Não é sobre você falar que você é cristão, não. É como você se porta como cristão. As pessoas te observam mais do que te ouvem. Elas veem os seus atos antes de escutar. Como você tem vivido nesses dias? Como você tem vivido os seus processos nesses dias? Esses processos, irmão, não foram feitos para viver sozinho. Aqui tem uma família para você compartilhar. Olha, eu quero te dar uma notícia, tá? Antes que você já chegue em mim. Eu não vou carregar processo seu. É seu. Mas eu vou te auxiliar. E espero que você faça o mesmo comigo. Coloque sobre seus pés. Vamos orar. Os meninos do louvor, por favor. Eu queria falar aqui também, mas não vai dar tempo, sobre José. Todos nós conhecemos a história de José, meu irmão. José, ele foi vendido por seus irmãos por ciúme. E no meio da história de José, José virou governador de uma potência e alimentou os seus irmãos. Meu irmão, não preocupe com as injustiças da vida. Não preocupe com aquilo que você ainda não viveu, com os machucados que pessoas fizeram em você. Sabe, eu não estou aqui falando sobre algo como autoajuda, não. Eu estou te falando algo aqui que pode solucionar a minha, a sua, as nossas vidas. Isso se trata de igreja, irmão. Igreja é muito pouco. Sabe, eu estou falando do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, se Jesus não enfrenta o processo da cruz, quem seríamos nós? Se Jesus não nos perdoa na cruz, meu irmão, onde você estaria agora? Se o Evangelho não tivesse entrado na sua casa, onde você estaria agora?
Será que você estaria vivo? Sabe, eu não sei se você faz essas perguntas, mas eu me faço para me lembrar de onde que Deus me tirou, e que tudo aquilo que eu estou vivendo hoje é processo de Deus. E como na minha vida já teve vários milagres, eu sei que amanhã vai ser mais um, porque não se trata do Israel, mas sim de Cristo. E eu e você, nós estamos nos importando conosco mesmo. Eu quero te convidar nessa noite a você orar, a você colocar diante do Senhor aquilo que você tem enfrentado, aquilo que você tem corrido, aquilo que tem te incomodado e você não está indo, se levantando da maneira certa. Sabe, meu irmão, talvez é só você colocar o pé que tudo isso que você tem trago há muitos anos vai se desfazer. Meu irmão, eu tenho tantas coisas para resolver na minha vida, coisas grandes, coisas de justiça, que meu pai deixou. Não era coisa nem para mim resolver, mas sabe por que eu estou resolvendo? Porque é o processo de Deus. Eu podia muito bem deixar jogado, deixar largado, mas eu decidi não deixar, sabe por quê? É minha responsabilidade. Eu podia deixar meu irmão mais novo resolver, mas não, eu entendi que é minha responsabilidade. E eu quero falar algo aqui para os maridos, para os homens. Para de jogar a responsabilidade que é sua para a sua esposa. Pare de jogar na sua esposa o que é seu. Pare de habituar a sua esposa com aquilo que você tem que viver. Assuma a responsabilidade do compromisso com Deus na sua casa. Assuma a responsabilidade das contas na sua casa. Assuma a responsabilidade de homem na sua casa. É duro ouvir, sabe por quê, meu irmão? Eu tive que fazer isso. E não é fácil. Sabe por quê? É mais fácil a gente deixar para o outro fazer. Então, se na sua casa tem algo errado, a culpa é sua, é minha. Comece a viver a obediência do Senhor. Coloque o seu pé onde tem que estar. Mulher, se você está aqui e está com um problema na sua casa, coloque o seu pé onde tem que estar. Pare de assumir a posição do seu marido. Esteja debaixo da obediência do Senhor. É isso que você precisa fazer. Sabe, nós precisamos entender que o processo é o segredo das nossas vidas, meu irmão. Eu quero morrer lá com os meus 150 anos, velhinho. Mas sabe o que eu quero olhar para trás e falar assim? Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me trouxe debaixo da sua obediência. Eu sei que eu vou errar. Eu sei que você vai errar. Mas o que faz diferença naquilo que você tentou. Se você tentar, você nunca vai chegar. Os meninos vão cantar uma canção aqui. Eu quero te pedir para você orar. E pedir que o Senhor te mostre aonde que você tem que acertar. Remova, meu irmão, os marcos antigos. Remova o seu ego. Remova a sua prepotência, o seu egoísmo. E permita que Cristo entre no seu coração e faça uma mudança por completo. Você sabe onde você precisa mudar. Peça ao Senhor coragem, força. Peça ao Senhor verdade que vem do alto. Porque Ele pode dar. Fica à vontade, meu irmão. Noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a dobra pra
as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, Ah, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Pai. A tua igreja clama a ti, Senhor. Nós pedimos nessa noite que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos, ó Pai. Não nos deixe nos perder por aquilo que nós achamos. Ah, Jesus, nos faça enfrentá-lo. Nos faça viver os processos do Senhor, ó Pai. Que o Senhor coloque em nós o senso de dependência do Senhor. Que nós possamos viver como homens e mulheres que são totalmente entregues ao Senhor, ó Pai. Nos faça viver intensamente para o Senhor. Tire as nossas mazelas, os nossos vícios. Nós entregamos nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Nos dê coragem, Pai. Nos dê ousadia, Senhor. Nos levante como homens e mulheres do Senhor. Nos ensina a construir altares, Jesus. Altares de adoração, de arrependimento. Não nos permita viver, ó Pai, como aquele povo de Israel viveu, dando voltas, fazendo círculos, ó Pai, mediante a tantos erros, tantas falhas. Nos façam pessoas gratas, pessoas despertas para o avivamento que vem do alto. Que o Senhor nos levante como homens e mulheres do Senhor, ó Pai. Que onde nós formos, ó Pai, os nossos pés venham a ser a sua luz, Jesus. Que o Senhor cure toda enfermidade, todas as emoções abaladas, todas as estruturas trincadas nessa noite. Que o Senhor restaure em nome de Jesus, ó Pai. Traga salvação onde não tem, traga transformação onde precisa. Que o Senhor restaure casamento nessa noite. Que o Senhor restaure, ó Pai, relacionamento de pais e filhos, filhos com pais. Que o Senhor, ó Pai, restaure nessa noite a comunhão. Que o Senhor restaure nessa noite sonhos. Que o Senhor restaure nessa noite dons que vêm do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós louvamos ao Senhor. Agradecemos a Ti. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus.